Olá, é com alegria que venho trazer mais um tema para refletirmos juntos nessa oportunidade. E para iniciarmos, convido a todos e todas para nos conectarmos com Deus, nosso Pai, com Jesus, o nosso Mestre, elevando o nosso pensamento em vibrações de paz, de amor, de saúde, de equilíbrio, para todos nós e para o nosso planeta. Antes de iniciarmos a reflexão que trouxe para esta oportunidade, que é Somos o que Pensamos, eu quero trazer o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, no seu item 7. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpre-se, faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho, se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre em virtude do seu livre-arbítrio. Ou seja, a alma só consegue despojar das imperfeições usando o seu livre-arbítrio, mas também demonstrando a sua boa vontade para que isso possa realmente acontecer. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela, a alma, o repele com energia. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, ao contrário, a alma que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato, e se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto o seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele finalmente que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude de sua força. Num, o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos dos homens, ou nos pensamentos do homem, o homem enquanto humanidade. Então, a reflexão que trago para fazermos juntos é justamente para refletirmos um pouco sobre como estamos lidando com os nossos pensamentos. Será que estamos atentos a que tipo de pensamentos temos? E assim quero refletir então um pouquinho com vocês. Somos o que pensamos. Já parou
para refletir sobre o conteúdo dos seus pensamentos? Que tipo de pensamento você tem? Será que no dia a dia nós cultivamos mais pensamentos otimistas, elevados ou pessimistas e de natureza inferior? Tem controle sobre o que pensa? Consegue mudar de pensamento quando quiser? Ter controle sobre o pensamento, mudar um pensamento a fim de elevar nossa vibração, não é uma tarefa fácil. Por isso, quando sentirmos um mau pensamento, uma vibração ruim, devemos buscar uma ação que nos eleve. Para isso, podemos recorrer a uma prece, uma leitura edificante, se for possível naquele momento, sair do ambiente onde estamos, pois às vezes é o ambiente que está nos conduzindo àquele mau pensamento ou àquela má vibração, porque se for possível que a gente faça uma mudança, realmente uma ação que nos recobre o equilíbrio, que nos eleve a vibração, pois nada acontece, nada se concretiza no plano físico, nas nossas ações, sem que antes tenha sido plasmado, sem que antes tenha sido construído na nossa mente. Pensamento é energia, energia que estamos criando a todo momento. E muitas vezes não nos conscientizamos da importância da nossa atividade mental. Simplesmente vamos deixando a coisa fluir sem muita preocupação. Joana de Ângeles nos diz que o pensamento traduz o grau de evolução de cada espírito do qual procede. Nos diz ainda que o pensamento é energia viva, que necessita ser canalizado conscientemente, pois estamos entrando em contato com outros seres vivos e produzindo nesse contato correntes que podem ser antagônicas ou que se somam, e isso ocorre o tempo todo. Ou seja, quando somos portadores de vibrações perniciosas como o ódio, o ciúme, o ressentimento, o rancor, a cobiça e etc., afligimos aquele para quem direcionamos o pensamento, debilitando-o inclusive. O oposto, porém, quando estamos revestidos de sentimentos superiores como a saúde, o amor, a compreensão, a solidariedade, o perdão, vitalizamos e estimulamos aquele para quem projetamos esses pensamentos, auxiliando-o inclusive e com eficácia. Mas nós não podemos nos esquecer de um detalhe. Em qualquer sentido para o qual se encaminha o nosso pensamento, seja ele com boas ou com más vibrações, primeiramente ele atingirá o emissor. Primeiramente ele vai atingir aquele que está emitindo o pensamento. E essa vibração vai atingi-lo, trazendo bênçãos ou trazendo danos. Da mesma forma que pode levar bênçãos ou causar danos para o outro, faz primeiramente a ação com aquele que está emitindo o pensamento. O que devemos então fazer para vencer paixões, maus pendores e sublimar a nossa existência? Objetivo afinal pelo qual estamos reencarnados, que é evoluirmos, é sublimarmos, é buscarmos, realmente voltarmos para o plano espiritual melhores do que aqui chegamos. A primeira coisa que devemos fazer é fiscalizar os próprios pensamentos e discipliná-los. É um exercício diário.
Trabalho duro na maioria das vezes, pois o ambiente pode nos contagiar e muitas vezes nos contagia. E nós não podemos nos esquecer que é através do pensamento que a gente está influenciando e está sendo influenciado. Então, por isso acaba tendo, em muitas vezes, esse contágio do próprio meio em que vivemos. Então, precisamos ficar atentos a isso. E mais ainda, estamos vivendo um momento de transição do nosso planeta, sendo chamados à evolução e com dificuldades muito acentuadas nos últimos tempos, em especial nesse momento de pandemia. Por isso, necessário se faz, igualmente, escolhermos com cuidado nossas leituras, os nossos entretenimentos, as nossas relações, muitas vezes, né? E assim, para que assim a gente possa se manter livre dos miasmas de certas obras, de determinados ambientes. E devemos também nos abster de leituras sensacionalistas, de notícias que trazem sensacionalismo, que trazem descrições minuciosas de crimes, de desastres, de misérias morais e que estão circulando o tempo inteiro e numa quantidade exorbitante nas mídias. Principalmente nesse momento que nós temos um acesso tão rápido através da tecnologia. Precisamos ficar atentos. Devemos ainda fugir das discussões ruidosas, das conversas frívolas, desnecessárias e que não nos traz nenhum benefício. Devemos cerrar os nossos ouvidos e, por que não, a nossa boca, até mesmo, das situações de maledicências, que possamos nos ausentar, nos esforçar para nos ausentar desses momentos em que possa estar ocorrendo uma situação e que possamos estar de alguma maneira participando da maledicência. Porque tudo isso, não só as questões do pensamento, mas todas essas questões relacionadas às nossas ações, deprime, dependendo, né, das escolhas que fazemos, nos deprime, conturba e faz baixar consideravelmente o nosso padrão vibratório. Muito mais do que possamos acreditar, nós sofremos essas influências. Devemos aplicar-nos, isto sim, a estudos sérios, a leituras edificantes, àquilo que nos aprimore a inteligência e nos ilumine o espírito, atraindo assim para junto de nós inspirações elevadas, nos tornando capazes de realizar o bem e de sermos mais fortes para resistir ao mal. Os pensamentos saudáveis, então, nos envolvem em sentimentos de alegria, de bem-estar e nos encaminham, nos aproximam mais de Deus. Ao contrário, né, o oposto disso, os pensamentos de natureza inferior, as escolhas infelizes nos encarceram em cruéis prisões essas sem grades, mas que nos mantêm cativos, mesmo nos movimentando por toda parte. Permanecemos, quando vinculados a essa natureza mais inferior, permanecemos prisioneiros e, como consequência, colhemos frutos amargos, poderemos viver sempre tristes, doentes. E indo um pouco mais além nessa nossa reflexão, não podemos esquecer que as nossas escolhas não ficam restritas apenas à nossa vida, que contribuímos com nossa cota na evolução ou na degradação do nosso planeta. Somos co-criadores da obra divina. Por isso, devemos ficar atentos para o que estamos construindo e, mais ainda, para o que queremos construir. Queremos construir um mundo feliz
ou queremos construir um mundo, né? Contribuir para a construção de um mundo em que está sempre envolto em tristeza, dor, miséria. Nossa onda mental define o nível da nossa consciência moral. No Livro dos Espíritos, nas questões 833 e 834, diz que é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves, mas que seremos responsabilizados perante Deus, que pode conhecer nossos pensamentos, condená-los ou absolvê-los. Por isso, é urgente, meus irmãos, exercitar o pensamento nos propósitos superiores. E eu quero pedir licença para ler uma mensagem que chama Pensamento, e essa mensagem, ela resume tudo aquilo que eu busquei trazer nessa reflexão e que também nos chama para refletir e para mudarmos a nossa atitude perante os nossos pensamentos, conforme lido também no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa mensagem, ela está no livro O Livro da Busca Interior, de Ieda Skaletsky e de Flammarion de Freitas. O seu pensamento é o que você é. Nem sempre a pessoa se apresenta como realmente é. Somente você conhece o seu pensamento. Por isso pode ocorrer a possibilidade de pensar uma coisa e fazer ou dizer outra totalmente diferente. É grande a responsabilidade que temos em relação ao que pensamos, pois emitimos vibrações ou energias de acordo com o nosso pensamento e também com as nossas ações. A sua energia é a energia do que você está pensando. A melhoria de qualquer pessoa dependerá muito do seu pensamento e também da sua vontade, como nos disse o Evangelho, né? O pensamento é a nossa maior riqueza. Ele nos faz donos do universo, pois pode caminhar livremente em qualquer direção. Dizem que somos o que pensamos. Daí a necessidade de estarmos sempre pensando muito bem. Pensamento positivo é como uma ligação direta com a luz maior, Deus. Quando elevamos o nosso pensamento, entramos numa frequência vibratória alta e as coisas negativas não conseguem chegar até nós. Mas muito cuidado, o pensamento pode ser também a nossa maior desgraça, pois quando pensamos negativamente, entramos em faixas ou correntes vibratórias muito baixas, que poderão nos ocasionar problemas e complicar nossa vida. Quando surgirem os pensamentos negativos, precisamos ter a capacidade de transformá-los em positivos. A transformação do pensamento negativo em positivo só poderá ocorrer se houver uma mudança na sua frequência vibratória. A prece é o melhor remédio contra os maus pensamentos. No momento em que você entra em contato com o alto, sua vibração muda, mudando então a sua frequência e afastando os maus pensamentos. Nosso pensamento representa o que somos no momento. Bons pensamentos melhoram a nossa vida. Eles nos tornam mais felizes e também a tudo e a todos ao nosso redor. Devemos aprender a cultivar bons pensamentos. Pense sempre positivamente e você será mais feliz. Como pensas, viverás.
Para essa reflexão, foram utilizadas como base as seguintes obras: o Evangelho segundo o Espiritismo, conforme lido, Páginas do Espiritismo Cristão, de Rodolfo Caligares, Fonte de Luz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. O meu muito obrigada por essa oportunidade. É uma pequena reflexão, mas que se faz tão necessária, principalmente nos dias de hoje, em que precisamos estar atentos e estarmos pensando positivamente, e mesmo nos momentos em que não consigamos pensar positivamente, que busquemos ações que nos levem a elevar esses pensamentos e a trazer positividade para que possamos viver melhor. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.